E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. O que eu queria aqui dizer para você, logo de primeira mão, que nesta quarta-feira nós estaremos aqui na João Dias e também, obviamente, todas as igrejas universal do Reino de Deus, os pastores estarão falando do mesmo assunto, uma revelação que Deus nos tem dado e que se tornou o nosso, digamos, segredo da nossa fé, segredo para manter a fé, segredo para vencer os problemas, as vicissitudes, as provações, vencer tudo. E se você quiser, nesta quarta-feira, especialmente na reunião da noite, 8 horas da noite aqui na João Dias, 1800, em São Paulo, e nós estaremos pessoalmente falando sobre esse assunto. Mas agora eu queria que você agarrasse a sua Bíblia. Por favor, pegue a sua Bíblia aí. Nós vamos falar de um assunto muito, extremamente importante para você saber como responder àquelas pessoas incrédulas que dizem: eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, não haveria tantas doenças, tantas enfermidades, tantas crianças passando fome, tantas crianças doentes, tanta violência, tantas injustiças, tanta perversidade que existe nesse mundo. Eu não acredito que Deus possa existir e ver tudo isso e não fazer nada. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque talvez não dê nem para terminar esse estudo hoje, mas nós vamos iniciá-lo. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 1 e versículo 13. Aliás, você começa a ler, vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim. Aqui está falando sobre Jesus, que Jesus veio para o que era seu. Quem era seu? O povo de Israel, os filhos de Israel. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não receberam. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muito bem. Nós vamos agora raciocinar de acordo com esse texto aqui. E depois nós vamos para um outro texto do apóstolo Paulo. O texto que nós lemos, João 1, 11 até o 13, fala que Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas aqueles que o aceitaram, e também o aceitam hoje, não aceita apenas como Senhor e Salvador, mas obedece também, porque aceitar todo mundo aceita. Tem injeção na testa, até tomar ônibus errado as pessoas aceitam. Ônibus de graça, né? Errado, as pessoas aceitam. Aceitar todo mundo aceita. Acreditar em Jesus todo mundo acredita. Diz que crê, todo mundo diz que crê em Deus. Agora a diferença, minha amiga, a diferença é outra, completamente diferente. Olha só. Quando a pessoa aceita Jesus, ela dá um primeiro passo na direção de Deus.
obviamente, obrigatoriamente, ela tem que deixar os seus erros, ela tem que deixar os seus pecados, ela tem que abandonar a vida errada e começar a praticar a palavra de quem ela aceita, que é Jesus. Você aceitou Jesus, então você tem que praticar a palavra de Jesus. Se você não aceita Jesus, você não pratica a palavra dele. Não precisa praticar porque você não aceita. E tem muita gente que aceita, mas não pratica. Então, se não pratica, é porque não aceita. É mentira. Você está se enganando, você está se iludindo, você está se ludibriando, você está enganando-se a si próprio. E por isso a sua vida não vai nem para frente, nem para trás. Aliás, muitos vão até para trás. O fato é que muita gente aceita só de boca, mais nada. Não aceita de verdade. Então, não há como haver uma transformação dessa pessoa. Porém, quando é verdade que a pessoa aceita Jesus e começa a viver, moldar a sua vida de acordo com a sua palavra, andar de acordo com as suas regras, de acordo com as suas disciplinas, então essa pessoa tem o direito de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem ao encontro dessa pessoa e faz dela uma nova criatura. Ele desce sobre aquela pessoa da mesma forma como ele desceu sobre a Virgem Maria e depois gerou Jesus. Ora, é a mesma coisa, como ele gerou Jesus no ventre de Maria, ele gera uma nova criatura, ele gera outros filhos de Deus através dessa descida sobre nós. Então, quando nós recebemos o espírito da regeneração, quer dizer, o espírito que faz a gente ser regenerado, faz a gente ser uma nova criatura, uma outra pessoa, aí sim nós tornamo-nos filhos de Deus. Veja só o texto, preste atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. O poder, quer dizer, quem é filho de Deus tem poder de ser feito filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, quer dizer, que se entregam, que se rendem, que praticam a sua palavra. Os quais, agora que nós vamos entrar num assunto delicado, um assunto muito delicado, diz assim, os quais não nasceram do sangue. Não nasceram do sangue. Quem são os que não nasceram do sangue? Quem não nasceu, ou melhor, quem nasceu do sangue, melhor falando? Quem nasce do sangue? Nasce do sangue as pessoas que coabitam, que têm relações sexuais. Então o sangue se mistura, ele coloca a sua semente nela, no seu óvulo, no seu útero, e ali desenvolve um ser que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver de que, foi Deus que me deu meu filho, foi Deus que... Negativo. Essa criança foi gerada pelo ato sexual entre o homem e a mulher. Só isso. As únicas pessoas que Deus criou foram Adão e Eva. A partir dali, ele não criou mais ninguém. Ele deu poder, deu condições deles se multiplicarem, mas ele não interferiu mais na vida deles. Então, nós vemos que muitas pessoas nascem da vontade da carne, ou melhor, nascem do sangue. Nascem do sangue, quer dizer, coabitam, têm relações sexuais os dois, uma mulher ou um homem, e então nasce uma criança. Esse é o nascido da carne, do sangue. Não nasceram do sangue, nem da carne, quer dizer, da vontade da carne,
Então ele está falando aqui, os nascidos da vontade da carne são aqueles que nascem por conta da promiscuidade, por conta da corrupção, por conta da prostituição, por conta do adultério, por conta da vida errada, que duas pessoas se encontram e têm relações sexuais, por exemplo, um estupro. Então, nasceram da vontade da carne. Então, eles se envolveram e nasceram uma criança. Depois, tem a vontade do homem, que é a vontade do casal. Não é a vontade de Deus, é a vontade do casal. Então, quando os dois querem um filho, então eles trabalham para isso. Então há crianças nascidas da vontade dos pais, há crianças que são nascidas sem querer, involuntariamente, e há crianças que nascem da vontade da carne, que é da promiscuidade. Ora, minha amiga, meu amigo, nesses três casos estão todas as pessoas do mundo inteiro, todos os seres humanos nasceram do sangue, ou nasceram da vontade da carne, ou nasceram da vontade dos pais. Então, nós, por exemplo, eu digo para você, meus pais tiveram, eu tive 32 irmãos. Meus pais tiveram 33, a minha mãe teve 33 filhos. 16 foram abortados por conta das dificuldades dela. Ela abortou por conta da situação que ela vivia, trabalho que ela fazia, manual, e aí perdeu o filho de forma natural. Sobraram 17. Desses 17, nasceram direitinho, com 9 meses, foram morrendo, e ficaram apenas 7 filhos. E meus pais nos criaram. Somos 7 filhos. Éramos, porque já não somos mais 7, hoje somos 6. Então, o que acontece? Qual foi a interferência de Deus nessa filharada, nessa ninhada da mamãe e do papai? Nenhuma, sob todos os aspectos. As crianças, porque, veja só, uma criança quando nasce, obviamente, essa criança, se ela, suponhamos, se ela nasce de um relacionamento extraconjugal, isto é, ela nasce de uma traição, o sujeito pula o muro da vizinha, ou a vizinha pula o muro do vizinho, tem isso também. E aí nasce uma criança. Eu pergunto, isso é justo? É justo? Não, não tem nada de justiça. Por quê? Porque houve traição. Traição é injustiça. Ou não é injustiça? Pois bem, Deus é justo. Deus é justo. Como é que Deus justo iria fazer um filho numa injustiça? Como é que ele ia promover a injustiça fazendo nascer criança de um relacionamento extraconjugal? Não tem cabimento. Não tem sentido. Não é inteligente. Do ponto de vista da inteligência, da razão, não tem sentido. Do ponto de vista religioso, as pessoas aceitam de qualquer maneira. Não, meu filho vem de Deus. As crianças nascem de Deus, são crianças. Não tem nada a ver. Mentira, engano. São as religiões que ensinam isso. Inclusive a religião evangélica. As religiões falam isso abertamente. É mentira, é engano. Nenhuma criança nasce quer da vontade de Deus, quer da interferência divina. De forma nenhuma. Por exemplo, nós nos casamos, a Cristiane veio sem querer.
Mas é claro que ela tinha tudo para vir ao mundo. Por quê? Porque eu e a Esther, nós nos relacionávamos e um dia não havia camisinha, então ela nasceu, ela foi gerada. Mas ela não foi planejada. Já a outra filha, a Viviane, foi planejada. Não, agora eu quero uma outra para fazer companhia a ela. Então, quer dizer, uma veio sem querer, a outra veio porque nós queríamos que viesse para fazer companhia primeira. Então, Deus tem a ver alguma coisa com isso? Não tem nada a ver. Foi uma decisão pessoal da minha mulher e como também minha. Nós vamos mostrar para você o que significa ser filho de Deus, nascer de Deus. Porque aqui João está falando assim, no Evangelho de João está falando assim, olha, todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que recebem Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais, quer dizer, os que nascem de Deus, não podem nascer do sangue, não podem nascer da carne, não podem nascer da vontade do homem, tem que nascer da vontade de Deus. É muito simples, mas muito forte, muito potente isso, muito poderoso. Então você que está me ouvindo agora, você que está grávida, essa gravidez não foi de Deus. E se você não está grávida, Deus não quis que eu ficasse grávida, nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Mas, bispo, e no passado? Abraão queria um filho, Sara queria um filho, e Deus deu esse filho para Abraão. A Bíblia diz de uma linguagem muito, assim, simples para as pessoas entenderem, mas do ponto de vista espiritual, tem muito mais coisas a respeito disso. Abraão e Sara já eram velhos, já tinham uma idade, não tinham mais condições. Deus lhes deu poder, Deus lhes deu condições físicas para gerarem um filho. Foi isso que aconteceu. Deus lhes deu uma criança? Não. Deus lhes deu condições de fazer uma criança. Aí que está a diferença. E você tem que entender, minha amiga, meu amigo, obviamente que a linguagem bíblica do passado, a gente não entende, se a gente olhar com os olhos os olhos de hoje, é meio difícil você compreender. É meio difícil você compreender. Antigamente, por exemplo, Jacó tinha 4 mulheres, 2, ele casou com uma, mas o sogro dele deu mais uma e as suas respectivas empregadas, então suas servas. Então ele ficou com 4 mulheres. Quer dizer, você vai entender isso? Mas isso não é possível. Realmente não é possível, mas naquela época era possível. Era o costume daquela época. Então nós temos que avaliar a Bíblia, quando nós interpretarmos a Bíblia, nós temos que interpretarmos de acordo com o tempo em que ela foi escrita, a época, os costumes da época, no lugar onde ela foi escrita, como foi escrita, a fim de que a gente possa entender, compreender o espírito da mensagem. Não é a letra, mas o espírito da mensagem que dá vida. Não é o que Paulo fala, que a letra mata e que o espírito que dá vida... Deixa eu beber um pouquinho d'água, dá licença. Bem, o fato é que os homens, as mulheres do passado que eram estéreis, elas foram curadas. Elas foram curadas, sim, Deus curou. Deus lhes deu condições de ter filhos. Mas quem fez os filhos? Foi Deus? Não. De forma nenhuma. Quem fez o filho foram os pais. Eu até me lembro agora de um senhor que, lá em Angola, ele veio pedir, ele e a esposa vieram pedir para orar, porque ela era estéril, ele tinha um problema e eles não podiam ter filhos.
e era vergonhoso, é vergonhoso na cultura deles não ter filho, um casal não ter filho na cultura angolana. E o que aconteceu? Aí eu fiz a oração quando eu estive lá uma vez e ela engravidou. Ela engravidou. Ora, ela engravidou, tiveram um filho menino, até puseram o nome de Edir, o garoto deles. Mas eu pergunto, quem gerou aquela criança? Fui eu? Não, eu orei. Deus ouviu a minha oração e deu para ele condições para gerar um filho. É isso. É questão de inteligência. A fé é inteligente. Então você tem que verificar, minha amiga, meu amigo, que quando a pessoa é nascida de Deus, ela é filha de Deus, ela tem o poder. Ela tem o poder de Deus dentro de si. Ela não é um João Ninguém desse mundo. Quando a pessoa é filha de Deus, ela tem o poder de Deus. É o que diz aqui o texto. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Poder de ser filho de Deus. Quer dizer, para ser filho de Deus, você tem que ter poder. Você tem que ter poder. Se você é filho de Deus, você tem que ter poder. Obviamente. Obviamente, quem é filho de Deus tem poder. Tem autoridade sobre o inferno inteiro. Então, nós vamos verificar que a maioria das pessoas desse mundo não tem nada a ver de filho de Deus. Dizer que todo mundo é filho de Deus é mentira, é engano, é ilusão. É conversa mole para boi dormir. Você conta essa história no pé do ouvido do boi, ele vai ajoelhar e vai dormir. Porque não tem isso é conto da carochinha, isso é conto, é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel. É a mesma coisa. E você tem que ter essa consciência de que quando a pessoa... Por isso que Paulo fala lá, quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo, não é dele. Não é dele. Além do que, você acredita que, por exemplo, uma jovem é estuprada por um bandido e nela é gerada uma criança. Eu pergunto, que culpa tem Deus dessa criança? Que ao nascer, vai carregar para o resto da vida a marca de um pai monstruoso. Não é verdade? E eu pergunto, isso é justo? Não, não é justo. Como é que Deus, sendo justo, faria uma coisa injusta? Como? Como que não tem cabimento isso? Então, quando a criança nasce, qualquer criança, todas as crianças, sejam filhos de pastores, sejam de homens de Deus ou não, sejam dos filhos de Deus ou não, essas crianças nascem por obra dos pais e não por obra do Espírito Santo. O nascimento de um filho de Deus é feito pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. É o Espírito Santo que gera novas criaturas, que gera os verdadeiros filhos de Deus. Inclusive no nosso blog nós temos lá a mensagem que fala, que explica com detalhes a respeito disso. Você deve, se você puder entrar, você vai ler, você vai ver, você vai concordar, você há de convir que eu estou falando que uma coisa coerente, algo que verdadeiramente tem sentido. Aí vem explicar o porquê esse mundo está uma desordem. Porque se fossem todos filhos de Deus, nascidos de Deus, o mundo seria uma maravilha. Como que Deus vai gerar filhos que são bandidos, mentirosos, que são idólatras, que são traiçoeiros, que são injustos, que são cruéis? Ele não diz que há diferença entre o justo e o perverso. Como é que ele vai gerar justos e perversos ao mesmo tempo? Ora, minha amiga, meu amigo, não tem cabimento. É ou não é? Leia a Bíblia e procure entender isso. Você que está me ouvindo, que vive
na crueldade, na injustiça, você vive no pecado, você não tem nada de Deus. Não interessa se você frequenta igreja ou não. Pode frequentar até a Igreja Universal, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que vai valer é o Filho de Deus é nascido do Espírito de Deus. É nascido do Espírito de Deus. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito. E se você quiser nascer de Deus, se você tiver interesse nisso, nesta quarta-feira nós vamos trabalhar para isso, tá bom? Em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, os cenáculos do Espírito Santo, nós vamos trabalhar, lutar, vamos orar, clamar, pedir, vamos buscar para que aqueles que querem mesmo nascer do Espírito Santo tenham essa dádiva nesta quarta-feira, tá bom? Agora nós vamos entrar em oração e nesta quarta-feira nós estaremos falando o segredo da manutenção da fé, para você vencer tudo, tá bom? Vamos orar agora. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e agradeço por esse privilégio de poucos, não de muitos, infelizmente, mas é a minha maior riqueza, o direito de chegar diante de Ti e não dizer meu Deus, mas dizer meu Deus e meu Pai, porque um dia Tu me geraste. Sim, um dia o Senhor me trouxe à luz. Não à luz de uma cura, de uma libertação, mas uma luz, a luz do Espírito Santo, que me fez uma nova criatura. Meu Pai, entretanto, nós vivemos hoje aqui embaixo, diante de muitas controvérsias, muitas religiões, muitas igrejas, milhões de deuses, bilhões de idólatras e religiosos que indiscriminadamente clamam ou falam de Deus, mas jamais tiveram, infelizmente, acesso a Ti. Não Te conhecem. Apenas ouvem falar da Tua existência. E eu quero, nesse instante, Espírito Santo, te pedir em favor dos que nos ouvem neste momento. Pedir por essa criatura que talvez nesse exato instante ela esteja raciocinando, talvez até revoltada pelas minhas palavras, porque eu estou falando que para nascer de Deus tem que ser do Espírito. Não adianta a pessoa nascer da carne, nascer da vontade dos pais, ou na vontade do pastor, ou da vontade, enfim, do sangue. Não, tem que nascer de Ti. O Senhor tem que gerar. E enquanto o Senhor não gerar a pessoa, ela continua sendo filha do mundo, ou filha dos pais dela, mas não filha de Deus. Filho de Deus é aquele que nasce de Deus. Nasce de Deus. Eu não nasci de Deus quando minha mãe me trouxe a este mundo. Eu só nasci de Deus quando eu tinha por volta de 19 anos de idade. Então, meu Pai, esse novo nascimento é que me deu o direito, a coragem, a intrepidez de poder chegar diante do Teu trono e falar contigo.
face a face. Porque eu estou falando com meu pai, eu não estou falando com o padrasto. Eu estou falando com meu pai. O Senhor é meu pai. E eu quero que o Senhor seja o pai dessa criatura que me ouve e que talvez esteja em prantos por conta dessa falta, desse vazio que há dentro dela. Ela tem esse vazio, ela tem esse buraco dentro dela por conta de faltar a tua presença, por conta de faltar esse envolvimento, esse relacionamento contigo, por conta da falta de ter nascido mesmo de Deus. Então eu quero te pedir por essa gente que me ouve, eu não sei onde é que ela está, mas eu creio que está nos escutando através de um radinho de pilha, talvez em casa, através da internet, da televisão, onde quer que essa criatura esteja. Então agora mesmo, ó Espírito Santo, o Senhor vê sinceridade, o Senhor vê desejo, o Senhor vê, poxa, vontade. Então, assim como o Senhor veio sobre mim, venha sobre ela agora. Agora, você que me ouve nesse momento, minha amiga, meu amigo, receba agora. Você que tem esse desejo sincero, mais do que tudo nesse mundo, mais do que casar, mais do que ter dinheiro, mais do que ter sucesso, mais do que completar os seus estudos, mais do que tudo nesse mundo você quer o Espírito de Deus. Então receba-o agora, porque ele vem sobre você já, agora. E quando ele vem, ele traz a paz, ele enche o seu peito de paz. E com a paz vem o gozo, a alegria de nascer no mundo de Deus, de nascer de novo, de ser uma nova criatura. Assim como a criança, quando nasce, chora, também quando a pessoa nasce de Deus, ela chora de alegria. Ela chora de alegria, ela ri, ela manifesta o gozo divino na sua vida. Então receba, minha amiga, meu amigo, o abraço do seu Pai agora, porque Ele toma você nos braços e faz de você uma nova criatura. O corpo é o mesmo, a sua aparência é a mesma, mas o seu semblante é outro. Os seus olhos têm um brilho, o seu sorriso tem vida. Ah, que maravilha! A paz de Jesus invade o seu ser e faz de você a pessoa mais feliz desse mundo. E ao mesmo tempo que faz você feliz, faz você ver os seus problemas como coisinhas insignificantes. Tamanha é a presença de Deus em você. Minha amiga, meu amigo, que Deus te abençoe muito, soberanamente. Nesta quarta-feira, nós estaremos numa reunião toda especial para que todas as pessoas tenham um segredo. É uma revelação que eu vou passar para vocês. Então você é o nosso convidado nesta quarta-feira, às 8 da noite aqui na João Dias. Fique com Deus.